Graças a Deus. Pronto, está gravando. Irmãos, eu queria, assim, de forma bem... Não precisa ser tão rápido, mas você sabe que a nossa live dura 1 hora. Eu tenho algo para falar para vocês, mas antes de falar, eu queria ouvir cada um de vocês. E a pergunta é o seguinte: eu queria que você explicasse da maneira que você entende, da maneira que você pensa, da maneira que você sente, o que você espera dessas lives, né, deste discipulado, o que você espera disso e o que tem surgido, que tipo de efeito na sua vida, se isso tem sido relevante na sua vida. De uma forma, assim, bem breve, bem assertiva, eu queria ouvir vocês, bem rapidamente aí. Começando ali, pode começar do Gabriel, depois, aqui na sequência que eu tô vendo, né? Gabriel, Lúcia, Arielle, Vanise, Diana, depois a Kelsey, depois o Wagner. Fala aí, rapidinho, o que vocês esperam, né, desse tempo e o que tem sido para vocês. Fala aí, rapidinho. Vai lá, Gabriel. Pastor, eu espero para esse tempo, é o que a gente estava conversando também, né, quando eu estava aí, que é uma capacitação também para que eu possa, através dessas ferramentas, alcançar mais pessoas, né, do Uhum. Senhor, através desse estudo, através desse discipulado, aplicar essas ferramentas para que o reino possa continuar avançando, né? Estratégias para alcançar os perdidos, vigor, direcionamento de Deus, porque eu vejo que não são todas as igrejas, mas algumas têm se afastado, né, do evangelho verdadeiro, que é alcançar as vidas, alcançar os perdidos, né, fazer discípulos. E esse tem sido o que eu quero, sabe? Tipo assim, o meu anseio, né? Amém. Aplicar mais essas ferramentas. E de uma forma prática, tem sido muito bom o discipulado no sentido da aplicação pessoal também, né? De tudo que a gente tem estudado, de tudo que a gente tem se aproximado, tem, tem me levado mais para as escrituras, né? Tem aberto os meus olhos, tudo o estudo que a gente teve até aqui, e de uma forma prática, né, na minha vida. Eu consigo aplicar muita coisa no meu relacionamento com Deus e também no ministério, né? Da minha igreja, né? No serviço e tudo mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Amém. Arielle, vai lá. Pastor, é mais ou menos isso que o Gabriel falou, né? Na questão de aproximar mais do relacionamento, da aproximação. E na minha vida, eu não acompanhei muito, né? Eu acompanhei mais o gravado, mas que nem eu falei para o senhor mesmo, foi assim, pancada, né? Sobre a minha vida, trouxe muita coisa à luz, tem trazido muita coisa à luz, e eu creio que impactando primeiro a minha vida, isso vai ser uma ferramenta para impactar outras, né? Se impacta primeiro minha vida, se age primeiro em mim, aí a gente vê que realmente é uma ferramenta que vai impactar outros também, que não vai ficar só entre gente. Glória a Deus. Amém, Arielle. Vanise. A Vanise, ela é muito boa para falar. Bom, pastor, Diga. eu acredito que eu gosto muito de caminhar com o senhor, apesar de não ser tão próxima, né? Somos Mas eu gosto próximos. muito. No espírito, nós está pertinho. Amém. Então, eu gosto muito de caminhar com o senhor e sugar aquilo de bom que o senhor tem. Eu acredito muito no chamado do senhor, de mestre, de ensinar. E estar com o senhor, de aprender com o senhor, para mim é muito bom. Eu acredito que o
estar no campo missionário com pessoas, com mentores e aprendendo com pessoas assim, tem uma grande carga, né? Estar com pessoas influentes. E quando você chega lá que você aprende que você não sabe nada, né? E eu quero aprender mais, não só das escrituras, mas pelo pouco que eu caminhei com o Senhor, tanto pessoalmente, né? Eu aprendi mais de mim, mais sobre discipulado, enfim, né? É isso, eu acho. Glória a Deus, Lanise. Falar Diana. Bom, eu, eu tenho tido nesse tempo, assim, na verdade eu comecei a participar das lives por causa de uma pergunta que eu fiz a mim mesma, no meu quarto de oração. Eu perguntei, Senhor, cadê meus frutos? Porque tudo se baseia em frutos, né? Engraçado que eu tô lendo Mateus e Mateus fala justamente sobre os frutos, né? E eu me questionei sobre isso e foi quando a gente começou a acompanhar as lives com o Senhor, o discipulado e tudo, o Senhor fala muito sobre frutos, sobre ganhar almas. E isso tem queimado no meu coração, porque eu acompanho muitas pessoas, eu e meu marido, a gente acompanha muitas pessoas, a gente discipula muitas pessoas, mas eu acho que eu nunca ganhei uma alma para Jesus. E isso tem mexido muito comigo. Então, eu acredito que o andar com o Senhor e aprender aqui aquilo que o Senhor está transmitindo para nós, nos ensinando sobre ganhar almas, nos ensinando sobre discipulado, vai além daquilo que eu já vivi, que foi só o cuidado. Porque todas as igrejas que a gente participou, a gente simplesmente foi líder de célula de uma célula de pessoas que já eram da igreja, né? Pessoas que já haviam se convertido. E eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero ganhar almas, mas eu não sei fazer isso. E eu tenho entendido que eu não sei ganhar almas, mas eu quero aprender. Eu preciso aprender e eu quero ganhar almas, eu quero ter meus frutos. Não meus, né? Porque o fruto é do reino, não é meu. Mas eu quero poder ser uma das pessoas que lançou a semente, entende? E é isso que eu tenho tentado buscar aqui, é isso que eu tenho buscado aqui nessas lives, é isso que eu tenho buscado com o Senhor, ouvindo, né, as suas palavras, as suas ministrações, estudando aquilo que o Senhor manda a gente estudar. É um desejo no meu coração servir ao meu Pai, né, porque o Senhor é o meu Pai. Servir ao meu Pai ganhando vidas, né, para o reino dele. Aleluia. Amém. Obrigado, Diana. Kélcia, você fala aí rapidinho? Pô, parece que a Kélcia caiu aí no papo. Caiu, ó. Palavra feia, né? Parece que foi abaixo a internet. Wagner, fala aí rapidinho aí pra gente já começar aqui com a palavra. O que o Wagner escreveu aqui? Bom dia, como o irmão Gabriel falou. Mais uma oportunidade de conhecimento para edificação. Acho que o Wagner está podendo falar por causa dos bebês dele lá. Com o âmbito de produzir frutos para o reino, ganhar almas e salvação até que o Senhor venha. Meu Deus, muito profético, né? Até que o Senhor venha. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria ouvir vocês mesmo assim, porque é importante eu entender, né? Se a gente está indo de encontro com a necessidade das pessoas, né? E é claro que, assim, eu não vou falar isso para ofender de maneira nenhuma. É claro que a gente não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Não é não é essa a intenção. Mas é bom entender o que está passando na cabeça de cada um e o que tem sido para cada um, né? Você tem ido de encontro com aquilo que tem espírito com espírito e está juntando, né? Mas que bom. E a minha ênfase mesmo, irmãos, a palavra que Deus tem me dado é sobre isso, é sobre ganhar almas, é sobre edificação. É claro que para ganhar almas, a gente tem que estar bem resolvido conosco primeiro. Por isso que eu bato tanto na tecla do pessoal, né? De quem você é, de como você está. Como você está vai fazer uma grande diferença de quem você vai reproduzir. Nós somos pequenos cristos. E pequenos cristos, nós somos discípulos. Nós somos, como o Douglas
do Jesus Copy lá. Nós somos uma cópia de Jesus e cópias reproduzem cópias, né? Discípulos reproduzem discípulos. O que a nossa intenção é? Se você entender que você é uma cópia, que você foi criado para gerar outra cópia de Jesus, no bom sentido, porque cópia talvez tenha um sentido pejorativo negativo, só que não, né? Nesse sentido, nós somos feitos para gerar essas cópias de Jesus, pequenos Cristos. E se eu não estou bem com essa identidade de pequeno Cristo, se eu não entendi, se não desceu ao meu entendimento, eu não vou fazer, eu não vou ser intencional. A Diana estava citando aqui uma realidade bem grande das igrejas, das pessoas. A realidade dela é a realidade de maioria. Qual que é a realidade da maioria? Nós estamos cuidando de quem é crente. Quem é crente precisa ser cuidado, lógico. Só que nós não podemos parar de gerar, né? A árvore, ela não se contenta com o fruto que ela deu ano passado, ou há 10 anos atrás. A árvore, ela se preocupa em permanecer continuamente, é um estado contínuo de produção. Toda a vida da planta, da árvore, vamos dizer assim, ela é voltada para o fruto. E pegando a essência da criação de Deus, a essência da salvação, toda a essência da salvação é a multiplicação. Depois de Deus haver criado todas as coisas, no fim, ele diz, e sede fecundos, e multiplique-se sobre a face da terra. E falta na igreja, peraí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Falta na igreja essa intencionalidade. O que está faltando na igreja é a intencionalidade. Se a gente não for intencional, nós vamos perder tempo, e muito tempo. Então, eu vou para a igreja, eu frequento a igreja lá há 200 anos, e eu não sou intencional com nada. Está faltando essa intencionalidade. E aqui eu quero parar na visão. O Senhor me deu uma palavra muito forte dentro do livro de Ezequiel, se você puder anotar para depois ler, do capítulo 40 de Ezequiel até o 47, lá tem alguns pontos muito fortes. Eu só vou citar os pontos, para poder corrigir a nossa rota. Eu estou falando de crente, eu estou falando da rota de crente, estou falando da caminhada de crente, da caminhada de cristão. O cristão, ele tem uma caminhada. O que tem que ser ajustado na nossa vida é um nome muito engraçado, se chama visão. Se você for anotar os pontos, eu estou falando, como eu estou me dirigindo só a cristãos, vamos partir do ponto que você já é cristão, você já tem Cristo, já tem o Espírito Santo. O que está faltando agora? Visão. Sem visão, eu não chego. Sem visão, não tem clareza de propósito. Sem visão, não tem clareza do que eu vou fazer. Então, Ezequiel 40, Deus dá uma visão para o profeta. O livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o 47, que é o penúltimo capítulo, ele dá uma visão, que é o que o crente precisa caminhar, ele precisa caminhar com uma visão. Deus dá a visão do templo para Ezequiel. Qual templo? O último templo. O templo a ser estabelecido. No nosso caso, no caso de Ezequiel aqui, é o templo mesmo, prédio que vai ser construído nos últimos dias, né? No tempo futuro, no estabelecimento do reino pessoal de Jesus na terra, Jesus descendo na terra. Eu não quero falar sobre a visão profética. Eu quero falar sobre a visão pessoal. Nesse caso, a visão do templo, para nós, é a nossa vida. A visão para o indivíduo. Alguém está entendendo? A visão para o indivíduo.
Gabriel, você não pode caminhar sem uma visão pessoal. Aí Deus está querendo dizer para você assim, ó, a visão pessoal é essa, a visão sobre o templo é a visão sobre o Gabriel, é a visão sobre a Vanise, é a visão sobre a Diana, é a visão sobre mim. Pronto, ele parte daqui, visão. Depois desafia a orar também, viu? Te desafio a ler do 40 ao 47, pode ler até o 48, mas você vai tirar do 40 ao 47 essa aplicação para a sua vida pessoal. Não é nem o profético do livro. Aí, quando você vai andando no livro, você vê o que acontece com a visão. A visão é sobre a construção do templo, ele dá todos os parâmetros. Então, ele quer dizer assim, olha, o que você precisa se tornar? O que eu quero que você construa na sua vida a partir de agora? Ele começa a dizer, é a construção do templo, é a construção sobre o meu caráter, sobre a minha vida, é a construção. Eu tenho que estar focado nessa a visão da construção do meu caráter, que é a construção do templo. Então, eu tenho uma visão. Pronto, Deus abriu a minha visão, me deu clareza, me deu um norte. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer a visão. Então, primeiro ponto, visão. Segundo ponto, estabelecer a visão. Aqui, eu dou um pausa e vou na criação do homem. Eu volto lá na criação do homem, onde Deus disse para Adão, Adão foi concebido para guardar e cultivar. Eu vou separar guardar e cultivar em duas partes aqui, vou colocar cultivar de cá, e vou pegar só a palavra guardar e vou somar com isso que nós estamos falando. A palavra guardar, a sua essência, eu já falei isso aqui, mas eu volto a dizer para somar. A palavra guardar, que é o princípio da criação para o primeiro homem, que é o pai da humanidade, a palavra guardar significa fazer com que se cumpra. O que significa a palavra guardar? Fazer com que se cumpra. Se a gente entendesse isso, já era muito forte. Apenas não é entender, nem conhecer, é aplicar a palavra guardar. A palavra guardar significa fazer com que se cumpra tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus te deu uma visão. Agora você vai estabelecer a visão. Com isso, você se torna um guardião da visão. Ah, fala pelo menos alguma coisa aí, sei lá, dá uma glória interna aí, sei lá. Amém. Você está entendendo isso? Guardar. Adão tinha uma visão clara daquilo que Deus falou para ele. Falei, Adão, você vai guardar e prestar culto sobre toda a face da terra que eu te dei, sobre aquele jardim que eu te dei. Então, o pecado agora não é apenas não fazer o que Deus diz para não fazer. O pecado agora, Diana, se torna em não fazer aquilo que Deus disse para fazer. Nós consideramos que o pecado de Adão, ele começa quando Adão quando ele infringe o não. Na verdade, o pecado começa quando ele infringe o sim. Caraca, que pesado, hein? Ele disse o seguinte, Deus não começou dizendo não faça, ele começou dizendo faça sim. Ele disse, de todos os frutos do jardim, coma livremente. Ele queria que Adão usufruísse e desfrutasse de um jardim todo, de todo o jardim. Então, o pecado começa com a ausência do sim, com a ausência de fazer aquilo que Deus disse para fazer. Na nossa cabeça, parece que o pecado começou quando o homem fez aquilo que ele não deveria fazer. Então, quando você tem uma visão clara daquilo que você tem que fazer e não faz, nisto peca. Nisto nós estamos pecando. E eu não sei sobre o peso do pecado, mas parece que na minha cabeça é mais pesado não fazer o que Deus disse para fazer, do que não fazer o que... Não sei se você está me entendendo, mas tudo é pecado.
Só que parece que me pesa mais, porque nós até estamos ficando bons em não fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Nós cuidamos, nós zelamos disso. Mas quando é para a gente fazer o que Deus diz para fazer, a gente, como não está achando que está pecando, a gente cruza o braço. Então, a omissão de aquele que sabe o que é bom e não faz, nisto peca, o pecado da omissão é grave. Ele é gravíssimo. Eu já sei o que tem que fazer, eu já tenho uma visão. Se você tiver a visão, se você tiver clareza da visão e não estiver estabelecendo a visão, eu nem sei o que você é. Eu nem sei o que eu sou. Que se eu tenho a clareza e não estou fazendo, o que eu sou? Eu estou desprezando. Eu estou tentando ser mais legal com vocês, mas não parece que não está dando. Eu estou desprezando a vontade, a visão de Deus. Já pensou, o rei do universo te deu uma visão para você a estabelecer e você está desprezando a visão? Meu Deus. Eu vou continuar. Então, vou lá. Primeiro ponto, visão. Segundo ponto, estabelecer a visão. Terceiro ponto, às vezes nós não vemos a glória de Deus porque não estabelecemos aquilo que Deus mandou estabelecer. Quando Ezequiel estabelece na linha cronológica do assunto aqui que nós estamos fazendo, de Ezequiel 40 ao 47, na linha cronológica, ele tem a visão, o estabelecimento da visão, e bem aqui, sabe o que Deus faz quando a visão estabelece? A glória de Deus enche. Eu não estou experimentando da glória. Eu nem sei o que é isso. Se você não sabe o que é isso, é porque não tem lugar para que Deus preencha. Meu Deus. Eu nem ia falar sobre isso hoje, ó. Eu ia falar sobre oração. Na verdade, ainda queria falar sobre oração. Sobre pontos aqui de uma oração poderosa. Talvez, se der tempo, eu vou falar. Então, visão, estabelecimento da visão e a glória com o estabelecimento. Quando você estabelece, você experimenta a glória. Se eu não estou vendo e não estou desfrutando, experimentando a glória, quando eu digo a glória, é aquele gozo, aquele prazer de estar fazendo, ele só vem quando você começa a estabelecer a visão. Tá fazendo sentido? Diana, tá fazendo sentido? Abre aí e me fala se tá fazendo sentido. Sim, tá fazendo sentido, sim. Com certeza. Se não tiver, vocês me interrompem, que talvez não está fazendo sentido assim a linha cronológica do pensamento. Beleza. Irmãos, gente que experimenta profundezas de Deus são pessoas que estão vivendo à risca a visão. Quanto mais você vive a visão, mais glória nós vamos experimentar, porque nós estamos estabelecendo a visão que foi dada. Ok. E após a visão ser estabelecida, ele começa a fazer ajustes na visão. Porque nós podemos até... Aqui eu já estou falando para quando você entendeu a visão, tem cumprido a visão, está estabelecendo a visão, agora o livro de Ezequiel começa a falar de reformas na visão. No estabelecimento. Você foi lá, está edificando a visão, estabelecendo a visão, só depois que as coisas começam a caminhar, ele começa a corrigir. Tem várias fases do processo, né? Nós abrimos ali um ministério aqui agora em Trindade, nós lançamos ali os fundamentos, fizemos ali, agora nós estamos nos ajustes. Sabe quando você está nos afinamentos? Agora está no ajuste. O Gabriel ali, ele é músico, ele alinhou todo o som, mas depois, quando ele vai tocar com os músicos, não tem aquela fase de dar os ajustes, dar o afinamento. Agora, existe a parte do afinar, de refinar, de apurar.
Você está nessa fase já? Está na fase do apurar? Está na fase da visão? Está na fase de estabelecer a visão? Ou você só tem a visão ainda? Ou Deus não pôde te confiar a visão ainda? São perguntas que você deve... É você e Deus. Eu posso te ajudar, mas tem coisa que é você e Deus. A visão está aí, você tem usado a visão, você estabeleceu a visão, você já está na fase da afinação da visão, porque você começou a estabelecer, você começou a pôr parede, a pôr tijolo aí na construção, e agora está precisando dar uma refinada, está na fase de acabamento, como é que está? Aí, irmãos, no capítulo 47, vai acontecer a fase do desfrute, que as águas vão fluir. Tem muita gente que eu conheço, que eu escuto pastores com muita experiência, pastores, escritores de livros, testemunhos de pastor, de grandes homens de Deus que estão na caminhada há algum tempo, que estabeleceram uma visão, e a gente já quer que corra água, que flua rios no início da nossa caminhada. Mas se a gente nem começou a estabelecer a visão, como que rios vão fluir? Deu uma caída aqui? Eita, vocês estão me ouvindo? É porque para mim sumiu aqui, acho que a internet deu uma oscilada aqui. Tem gente que parece que está cobrando Deus fluir o rio, fluir o poder. Eu quero ver o poder, eu quero ver... E parece que vai ser instantâneo. Não, irmão, não vai ser instantâneo. Aqui as águas começam a fluir de forma de rio, depois da visão ser estabelecida, refinada, aprovada. No fim, o rio flui. A Bíblia diz em dois aspectos, não sei se você prestou atenção. Quando Jesus fala lá para a mulher samaritana que fluirão rios de águas vivas, né? Para aquela mulher, para aqueles discípulos, na verdade, falou para os discípulos, fluirão rios de águas vivas ali para a mulher samaritana, e depois para os discípulos. Tem duas fases. Para os discípulos, ele fala, e aquele que crê em mim, acho que fluirá uma fonte. Ele começa, são dois, se o Gabriel conseguir achar, são dois versículos. Um que ele fala que é fonte de água viva, e depois ele fala que fluirá de nós um rio. João 4, vou abrir aqui. São dois aspectos, mas não tá, os dois versículos não estão em João 4, não. São dois versículos diferentes. Um ele fala que vai fluir fonte, e outro ele fala que vai fluir rio. Nós começamos fonte, e depois nos tornamos rio. Aqui na visão de Ezequiel, que eu não sei se você acompanhou o processo aí, eu falei da visão, estabelecimento da visão, refinar a visão, e agora o último é rios de águas vivas que fluem debaixo do trono. Isso, para mim, trazendo para o meu pessoal, e quando você olha para alguns pastores, para algumas pessoas, e vê que o ministério do cara já se tornou um rio. É um rio. A vida do cara parece que é um rio. Parece não, porque ele tem um longo alcance. E ele abençoa diversas nações e pessoas, porque o cara cresceu a ponto de se tornar um rio, o ministério dele, a visão, o estabelecimento da visão. E eu vou falar de mim. Eu cobro Deus. Falei, Deus, me dá poder para isso e para aquilo. Eu fico doidinho pedindo poder para Deus. Só que, irmãos, nós temos que estabelecer a visão, refinar a visão, para depois... Ninguém nasce do zero. Quem nasce grande é monstro, né? Esse ditado. Quem nasce grande é monstro. Nós estamos num processo de crescimento, nós não podemos nem para frente, nem para trás desse processo de crescimento. Nós temos que seguir uma linha crescente, gradativa e saudável. Não sei se está fazendo sentido aí para você. Então, irmãos, eu vou parar aqui nessa visão de Ezequiel, porque é só até aqui mesmo. Cheguei no capítulo 47 para te explicar isso. Para te explicar o quê? Você tem que ter uma visão clara daquilo que você tem que fazer.
essa paixão por almas, ganhar almas. Você começa ganhando uma, cuidando de uma, ganhando duas, cuidando de duas, ganhando três, cuidando de três, e vai seguindo, e a fonte vai crescendo, porque você vai anexando a sua fonte com outras fontes, fonte com fonte da rio. Nos tornamos esse rio quando nós geramos outras fontes, nos conectamos com outras nascentes de água para nos tornarmos esse rio de águas vivas. Você achou os dois versículos, Gabriel? Um que é Então, fonte, um que é rio? eu achei, falando sobre João 4,13, né? Que fala, todo aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E jorrará dele uma fonte de vida eterna, né? Uma fonte de vida eterna. A água que lhe será dada nele será como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Okay. Os dois estão conectados, né? E tem no outro mesmo, que fala que fluirão versículo. rios. Você achou esse também? Que fluirão rios? Isso. Eu acho que é a mesma versão. Não. A mesma passagem com... Não, são dois versículos. Mas não precisa se ater nisso agora, não. São dois versículos. Mas não está em João 4, não. O outro está em outro lugar. Só não eu estou tentando lembrar aqui, mas... É João 7,37, né? O que ele fala aí? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas Exatamente. vivas. Lá em João 4, é fonte. Presta atenção. Por quê? Porque Jesus não disse que eles vão começar como rio. A sequência está correta. Você começa a fonte, você começa com a visão. Aí a fonte começa a correr por terra. Então ela começa fonte. Mas aí, em João 7, ele diz, como diz as Escrituras. Quando você estabelece a visão, é quando você começa a abranger a totalidade das Escrituras para a sua vida. Está compreendendo isso? Então você vive a totalidade. É como a Diana disse. Eu já cuido de pessoas, mas eu não me lembro de ter ganhado uma alma. Ganhar almas faz parte da toda a Escritura. Se você crer em mim, como diz as Escrituras, cara, esse texto dá um tapa na cara da gente bem forte. Como diz as Escrituras, fluirão de vocês. Aí é que ele já não está falando fonte. Aqui ele está falando rios. Por quê? Porque se eu estou crendo, como diz as Escrituras, eu estou ganhando almas. E agora eu vou te dar outro texto para provar, e eu não vou dizer. É o texto que vai dizer se você é um discípulo de Jesus ou não. Vai lá em João 15. Tá tudo em João, né? João 15. Cara, esse aqui é muito brabo, eu não sei o que Jesus... Ele tá quebrando nós aí hoje, não sei. Deixa eu ver se é João 15 mesmo. Ah, tá. João 15, verso 8. Alguém lê para mim aí, e nós vamos só bater nesse versículo aí. João 15, 8. Pode ler. Nisto é glorificado o Pai, que produzais muito fruto e sereis meus discípulos. A minha versão, Diana, ainda é mais braba que a sua. A minha é braba. Eu vou ler aqui na minha versão. Começa igual o seu. Nisto o quê? Ele tá vindo aqui de uma sequência de coisas, né? De dar fruto. Então, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, dar fruto é o que dá glória a Deus. Ponto. Esquece, viu? Não fica caçando outra coisa. Nisto define. Nisto é glorificado meu Pai. Fazendo o quê? Dando frutos. Ah, eu quero glorificar a Deus. Eu não dou frutos, eu não estou glorificando. É o texto que está dizendo. Nisto é glorificado meu Pai. Só que piora. Piora, porque a minha versão diz o seguinte: e assim vos tornareis meus discípulos.
Rapaz, aí começa a dar ruim para mim. Eu só me torno discípulo de Jesus se eu der fruto. Agora, é difícil esse negócio aqui. Tem outro versículo aqui que ele fala, ainda, deixa eu ver se está aqui. Ele fala muito fruto. Não é nem só fruto, ele fala muito fruto, mas talvez eu já passei aqui e não vi. Mas a minha pergunta fica aí para você. Aqui o texto está dizendo que a gente se torna discípulo. A sua versão não está se torna, né, Diana? No verso 8. Não, tá, permanecer, não, desculpa. E sereis meus discípulos. Ah, e sereis. Pronto. Isso. Ela dá o sentido também. Só que essa versão aqui, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, ela dá uma entonação que é, e vos tornareis. Então, ele está dizendo, a sua também dá no futuro, que é sereis, e aqui também tornareis está no futuro. Após eu dar fruto, eu me tornarei discípulo. Sabe quando é que Pedro passou a amar? Eu já disse isso várias vezes, em vários lugares, eu sempre repito isso. Sabe quando Pedro começou a amar Jesus? Ele começou a amar Jesus após ele cuidar das ovelhas e apacentar as ovelhas. Se você não está cuidando de ovelhas a ponto de ganhá-las, e após ganhá-las, cuidá-las, o amor a Cristo, ele é desenvolvido quando eu estou na execução, quando eu estou fazendo discípulos e cuidando de discípulos. É assim, você fala assim, Deus, me ensina a te amar. Aí ele não vai colocar o amor dentro de você e vai fazer com que ele cresça. Não, ele vai fazer o seguinte, ganhe uma vida, cuide dessa vida, que o meu amor dentro de você, o amor por mim crescerá e se tornará verdadeiro. Ah, pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí que não é possível. E quando eu falo isso para mim mesmo, dói em mim. Porque Pastor, muito fruto está lá ora em muito 15:5. pedindo para Deus o seguinte, assim, eu oro pedindo para Deus, assim, Deus, me ensina a te amar. Eu falo isso muito para Deus. O Senhor, me ensina a te amar. E agora Deus está trazendo aqui a clareza, dizendo o seguinte, porque para Pedro, ele disse, Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto. Aí Jesus responde assim, ó, então apacenta as minhas ovelhas. Olha só, ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Senhor, mas o senhor sabe que eu gosto. Sim, Pedro, eu sei que você gosta. E por isso eu estou querendo que o meu amor cresça em você e estou te dando a ferramenta para que esse amor cresça. Que o amor por mim cresça dentro de você. Apacente as minhas ovelhas. Caraca. E ele fala, presta atenção no detalhe. Ele não fala só ovelha, ele fala cordeirinhos. Sabe por quê? Cordeirinhos é o recém-convertido. Ele está dizendo o seguinte, apacenta os recém-convertidos. Aí depois ele fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta aquele que já se tornou ovelha, que cresceu, mas apacenta os cordeirinhos, que é aqueles que estão nascendo no evangelho. Puxa vida, aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. É muito forte. Deus trouxe essa clareza no meu espírito. Irmãos, o que você pede para Deus, ele não dá do jeito que você pensa que ele vai dar. Ele pega um pacote com o amor dele e você abre a boca, ele coloca lá dentro. Oh, agora eu te amo. Não, ele te dá uma tarefa. Ele te dá uma tarefa para você o amar. Como ele quer esse amor. Como ele quer esse amor? Ele quer que você inicie um processo. Portanto, você ganhar uma alma e cuidar dessa alma até ela se tornar, cuidar de um cordeiro até ele se tornar uma ovelha, de um cordeiro até ele se tornar um carneiro, vamos dizer assim, até ele crescer, isso é que desenvolve o amor a Deus.
Ah, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus, porque só nessa live aqui ele me trouxe à memória duas coisas que eu tenho colocado em oração. A primeira coisa é que o poder aumenta a ponto que eu estabeleço a visão dele. E o amor aumenta quando eu permaneço em ganhar e cuidar das almas. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu vou parar aqui, eu queria ouvir algum comentário seu. Falta 7 minutos. Queria poder ter contribuído com você hoje em alguma coisa. Fala aí alguma coisa, Diana. Primeiro você aí, Diana, que parece que... Fala alguma coisa É, aí. o senhor simplesmente confirmou aquilo que eu falei no começo. Eu preciso ganhar almas. Eu preciso. Eu só não sei como fazer, mas eu preciso. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre como. O como, ele só começa a ser despertado, esse como. O como, você até sabe. Se eu falar aqui algumas coisas, você sabe. O problema é porque o antes do como ganhar almas é o seguinte: eu preciso me compadecer do perdido. É preciso amar como Jesus ama e é preciso olhar como Jesus olha. Quando Jesus olhava para pessoas, ele não olhava para pessoas. Ele via pessoas como ovelhas que não têm pastor. Por que que eu não ganho almas? Porque eu não tenho a convicção, porque eu não tenho a percepção, porque eu não tenho a sensibilidade. Quando eu digo isso, eu digo de uma forma real, internalizada, que as pessoas estão perdidas. Existe uma frase do Paulo Mazzoni que ela é ridícula. Ela é tão simples que ela é ridícula, mas ela é verdadeira. Diz o seguinte: o perdido está perdido. Não, que frase é essa? Essa frase é para bater na gente. O perdido continua perdido, o perdido está perdido. E enquanto eu não mudar a minha visão, enquanto eu não mudar a minha ótica a respeito, eu não me compadeço. A palavra compadecer-se, eu acho que eu falei aqui, eu não sei se eu falei, mas é algo que eu tenho falado repetidas vezes. A palavra compadecer-se, splashzomnai, no grego. Ó, até decorei. Ela significa ser movido pelas entranhas. O seu original, o sentido original da palavra compaixão ou compadecer-se significa sentir dor interna. Peraí que eu fui e voltei. Tá me ouvindo aí? Rapaz, a internet tá dando um apagão e voltando assim, ó. Até acho que a Vanice caiu. As internet esses dias, você está ligado que tá acontecendo uma coisa na internet, no Brasil inteiro. Não sei, os conspiracionistas estão dizendo que vai haver um apagão da internet aí. Mas vamos usar ela enquanto ela está funcionando. Me perdi aqui, peraí. Deixa eu voltar. Já que eu estava, me ajuda aí. Estava falando sobre o significado de se compadecer, né, das O entranhas. significado de se compadecer é sentir uma dor interna por alguém que está sofrendo, padecendo alguma coisa. Então, o como, antes do como, Diana, você tem que orar, eu tenho que orar para que Deus me dê esse sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão tem que estar em mim, que quando eu olhar uma pessoa, eu não vou conseguir ser indiferente. Eu vou ser intencional a ponto de querer que ela conheça Cristo. Então, quando eu vou num posto de gasolina, tava lá, o Gabriel tava lá, né, Gabriel? Quando eu vou no posto de gasolina, eu não vou no posto de gasolina para abastecer o carro. Eu vou no posto de gasolina para ganhar o frentista. Para não ficar estranho, eu abasteço o carro. Eu vou na padaria, não é para comprar pão. Eu vou na padaria para ganhar almas, porque eu sou intencional, não perco tempo. Para não ficar muito estranho,
Eu levo um pão para casa, para o povo não falar, não, mas o cara veio aqui. Não, eu vou lá e levo um pão no fim, mas eu tenho que passar a ser intencional, porque quando eu olho para as pessoas, eu não vejo pessoas, eu vejo ovelhas que não têm pastor e que estão perdidas. Quando essa ótica muda, eu estou falando antes do como, porque ganhar almas, o como ganhar almas é falar de Jesus para elas. Mas antes do como, eu preciso ter a visão, o coração ajustado. Como esse coração ajustado tem que estar? Ele tem que estar se compadecendo. Porque senão eu entro no time do sacerdote e do levita que consegue passar do lado do caído e deixo ele para trás. Meu Deus. Nas próximas reuniões nossas, a nossa tecla vai ser essa, vai ser bater em ganhar almas, em ajustar a nossa visão, ajustar o nosso coração, ajustar a nossa ótica, estabelecer essa visão. A visão de Deus para nós é que a gente venha ganhar almas. Então, estou tentando ajustar, estou tentando trazer aquilo que Deus tem ministrado no meu espírito, para que isso venha a ser estabelecido. Amém, Diana? Wagner, Luísa? Amém. Amém, Gabriel? Alguém quer fazer um comentário? A gente encerrar e orar? Faz sentido, ô Diana? Sim, faz sentido. Com Glória a Deus. certeza. Faz sentido, Arielle? Pastor, eu estava aqui pensando, né? Essa semana eu estava ouvindo um podcast do Inteligência, esqueci o nome. Ele Limitada. estava entrevistando o Douglas Gonçalves. E aí ele tocou no assunto, né? O que é discípulo? Aí o Douglas começou a explicar para ele, né? A questão do discipulado. Aí ele fala assim: muita gente associa Paulo às viagens missionárias. E acha que Paulo foi fazendo uma viagem atrás da outra, mas não. Paulo fez uma viagem e entre uma viagem e outra ele ficava ali no lugar estabelecendo o discipulado, né? Sim. Por 10, 13 anos. Então, existe esse processo, né? E muita gente acha que não, quer. Vamos ganhar Vai alma, vamos pegar falar lá e joga a direito, rede né? e vai embora. É. Não. E essa questão do guardar os mandamentos, né? Que a gente ouve muito falar aí na questão errada de, se você... O que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aí eu fico, né? Não, eu sei, eu guardo, ok. Fica no eu, né? E aí, quando você trouxe essa visão do fazer cumprir, aí abre assim, opa, eu tenho os mandamentos, então eu tenho que cumprir. Não é para Fazer com que mim. se cumpra com aquilo que Deus estabeleceu, né? É. Glória a Deus, gente. Vamos caminhar? Vamos continuar, né? Vamos ficar firme. E é isso. Amém, Gabriel? Vamos orar então para terminar? Faz essa oração aí para a gente, Arielle, para a gente terminar. Nos abençoa aí e que essa palavra venha fazer com que a gente cresça e estabeleça a visão. Senhor Deus e Pai, nós agora queremos te agradecer, Senhor, por esse realinhamento que o Senhor tem realizado, Pai, entre nós, esse entendimento, Senhor, de que nós temos que estar alinhados, Senhor, numa visão, num propósito, para que o todo seja alcançado, Senhor, para que aquilo que o Senhor estabeleceu, Senhor, seja cumprido através das nossas vidas. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Walter, dessa disposição que ele tem, Senhor, em nos ensinar, em nos encorajar, em caminhar conosco, de fato, Senhor, lado a lado, pegando na mão, orientando, estando junto, Pai. Porque isso tem faltado muito, Pai. As igrejas estão crescendo em quantidade, mas esse fato de caminhar lado a lado, que é a visão do discipulado, de fato, tem faltado. E o pastor Walter tem se empenhado em fazer isso conosco, Pai. E eu creio, Senhor Deus, que ele tem visto frutos, assim como o Senhor já viu, já estabeleceu. E só falta mesmo esse alinhamento, Senhor.
Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, nesse propósito, nessa visão, que nós cresçamos, Senhor, em Ti, que nós cresçamos, Senhor Deus, nesse propósito e que almas sejam alcançadas através das nossas vidas. Pai, abençoa o nosso dia, abençoa o dia de cada um que está aqui, abençoe, Senhor Deus, os nossos afazeres e tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, né? Um bom final de semana. Eu ia passar para vocês uma apostila sobre a escola de líderes, né? Só que, para dar uma satisfação para vocês, eu não posso aplicar essa apostila e depois até certificá-los, porque eu posso dar o certificado da visão do DNA, né? Que é essa visão de ganhar almas, de células, né? Eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu só posso fazer isso com pessoas que, primeiro, têm autorização do pastor, para não chocar com a liderança local sua. Então, não posso aplicar do jeito que eu imaginaria que eu podia, porque ia dar problema. Então, para alguns, talvez daria, para outros não. Então, na terça-feira, às 19h30, vai começar uma turma da Escola de Líderes. O que é a Escola de Líderes? Ela é uma capacitação para você se tornar um líder de célula, ou de mesa, ou de qualquer coisa. Só que isso tem que estar muito alinhado com o pastor. E geralmente nós estamos dando esse curso para os pastores. Então, são vários pastores que estão fazendo esse curso e pessoas do nosso ministério para não chocar. Não é que é uma coisa interna. Nosso ministério ele é muito aberto. Algumas pessoas sabem que o nosso ministério ele pastoreia vários pastores de várias outras denominações. Então, nós somos uma igreja muito interdenominacional. Mas evitamos, né, esse conflito aí com outras igrejas. Então, esse curso, ele só vai poder ser dado para pessoas, né, pastores, que têm essa autonomia, nem todos, porque eu fui lá no Pará, e fui lá, ministrei para pastores, lá nós ganhamos almas, lá eles querem o processo lá, e eles estão debaixo de uma supervisão, e a supervisão deles permite isso, então não é todas que permite. Portanto, eu ia anunciar isso para vocês hoje, só que não dá para a gente estabelecer isso. Exceto pessoas que têm essa autorização, essa liberdade de trabalhar, porque depois que você se formar e ser certificado nesse modelo, que é apenas uma ferramenta, né? Você vai começar a liderar uma célula, um grupo familiar, ou etc., o nome. Porém, se não tiver de acordo com a sua igreja local, com o seu pastor, isso vai gerar um conflito, um confronto. Você pode ser reconhecido como um rebelde e tudo mais, e a gente está longe de querer isso. Amém? Tá entendido? Então, o que eu decidi? Continuarmos aqui, eu não vou aplicar o DNA, mas eu vou falar tudo sobre isso, tudo sobre ganhar almas, esse como, e você vai ter que trabalhar com o seu pastor aí de forma a não, sei lá, a não chocar, né? Ter um choque. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Algumas pessoas aqui é de um jeito, com outras pessoas é de outro, e eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu e quiser mais informação, me procura no privado, tá bom? Deus te abençoe. Encerrada a nossa live. Qualquer coisa, tamo junto. Tchau, tchau. Amém. Falou, pastor. Fica na paz. Ai. Como que eu saio daqui, Senhor?
Senhor, agora, como que eu saio?